culto nessa noite. Vamos dar início então ao nosso culto nessa noite. E a gente já está na internet, já iniciamos a transmissão lá ao vivo pela página do Facebook da igreja. O Leonardo está fazendo compartilhamento nos grupos da igreja, porque facilita quem tem um pouco de dificuldade na acessar ali, é só clicar em cima, então facilita um pouco. E aí, enquanto isso, a gente vai estar falando aqui, até porque alguns irmãos já estão chegando, falar sobre as nossas atividades. Repetir aos irmãos, lembrar aos irmãos, nós temos durante a semana 2 cultos que a gente está fazendo só pela internet. Às terças, 7h30 da noite, às quartas, às 9 da manhã. Eram cultos que tinha presenciais, mas agora a gente está fazendo só pela internet, certo? E às quintas, a gente está aqui hoje, né? Estamos fazendo presencial, aí a gente grava e coloca na web, através do Facebook da igreja. E aos domingos a gente grava tanto o culto da manhã, a gente filma tanto o culto da manhã, ao vivo pela página do Facebook da igreja, presencial e pela internet. E de noite também. A gente só não coloca pela internet a escola dominical, infelizmente, porque o tempo não permite, tá bom? E lembrar os irmãos também, pedir aos irmãos que estejam aqui presentes, né, com certo cuidado, porque a gente vai retomar algumas obras que a gente tem que fazer aqui na igreja. Então, ali em cima do apartamento do zelador, a gente precisa trocar as telhas ali. Deus estragou, as telhas antigas estragaram, começaram a apodrecer, está pingando água quando chove, então vai ser trocada as telhas. Além disso, lá atrás, a gente está fazendo um outro banheiro masculino, porque os 2 banheiros que temos aqui na nossa igreja foram construídos há mais de 10, 12 anos atrás, quando a igreja era bem pequenininha. Então a gente, na época, fez um banheiro simples para moças, um banheiro simples para meninos, um banheiro simples para meninas. Então, hoje não comporta mais. Quando a nossa igreja tem um grupo maior, agora não está tendo nem muito isso, porque a gente não está podendo ter muita frequência aqui, a gente não pode aglomerar. Mas em breve a gente podendo encher, mas mesmo com uma restrição, são 2 banheiros só, é pouco. Então, o que a gente está fazendo? Já tínhamos iniciado há quase 2 anos atrás e a obra parou, até por causa da pandemia também, e tantas outras questões. Então, agora a gente está fazendo um banheiro lá atrás, maior, só para homens. E esse aqui, a gente vai tirar a parede e vai ficar um grande só para meninas. Mas ainda não está pronto, é bom dizer isso, que é para o irmão não ficar preocupado de entrar. Por enquanto, ainda são um menino e menina simples ali. Mas eu estou dizendo isso por quê? Para os irmãos que estiverem presentes, ou mesmo se o irmão estiver assistindo a gente pela internet e eventualmente vier aqui, tomar cuidado no estacionamento ali, tem uma área ali que está com as telhas. Tudo bem que o Leonardo colocou ali os cones, ele e o Davi colocaram os cones ali para o pessoal, mas mesmo assim, às vezes a pessoa desavisadamente entra ali, chuta, pode até cortar o pé, porque as telhas estão ali, são telhas de metal. E ali junto do banheiro já chegaram as cerâmicas que vão ser colocadas. Então, tomar todo esse cuidado para não tropeçar. Aqui, por exemplo, a gente tem, logo aqui atrás, o forro de PVC já chegou também. Então, os irmãos, conforme forem transitando, tanto os irmãos que estão aqui, quanto os irmãos que, porventura, vierem, ou aqueles que estão em casa, mas aos domingos vêm e tal, quando transitar por aqui, tome sempre muito cuidado, porque a gente vai chegar mais material, vai chegar mais coisa de obra, então a gente só pede essa precaução dos irmãos, tá bom? Para não se machucar, para não chutar nada, para não tropeçar em nada, ou para não nem quebrar nada que vai ser usado para essas obras, nem se machucar chutando, ferindo o pé, ali transitando sem esse cuidado. Então, basicamente, eram esses avisos que a gente queria compartilhar com os irmãos. A nossa igreja está seguindo a nossa programação normal, apesar das nossas dificuldades. E
E só a título também de informação, né? Nós, apesar de todos esses problemas, tem muitas igrejas que ainda estão fechadas, algumas igrejas principais aqui no Rio ainda estão fechadas, igrejas batistas, né? Mas ainda assim a gente conseguiu tocar a nossa vida administrativa. No domingo fizemos a nossa assembleia, último domingo do mês passado fizemos a nossa assembleia, elegemos a diretoria nova e a gente então está conseguindo aí tocar a questão administrativa da igreja, apesar desse momento difícil que a gente está vivendo, tá bom? E a gente continua na luta, tá bom? Assim, só mais uma palavrinha antes da gente iniciar o culto propriamente dito. Sempre lembrar os irmãos, se puderem, ainda mais agora fim de mês, sempre que for possível, ao virem para a igreja, podendo trazer algum mantimento não perecível, aqueles que vierem presencialmente, poder trazer algum alimento, algum item não perecível. Essa semana a gente socorreu 3 famílias de Bangu. Ah, mas não é aqui do bairro? Não, não era aqui do bairro. Nas últimas 15 dias, nas últimas 2 semanas, ninguém aqui do bairro veio buscar mantimento. A gente não teve demanda. Na verdade, teve uma sim, desculpa, que foi a Leonai que socorreu. Atendeu ela e fez uma cesta básica para ela. Mas então a procura aqui está sendo menor, a necessidade das pessoas aqui de pegar uma cesta básica aqui diminuiu. Mas um amigo meu falou de 3 famílias lá em Bangu, numa região carente, pessoas que trabalhavam também, autônomos, estavam passando muito sufoco. E aí a gente doou essas cestas também e eles vieram aqui buscar na segunda-feira. Então, ainda que a gente não tenha mais aquela necessidade tão grande, ainda assim tem muita gente precisando de alimento. Então, irmão, quem lembrar e puder, quando vier à igreja, traz algum item não perecível. Ou um item de higiene, papel higiênico, pasta de dente, sabonete, pode ser também um desinfetante, um sabão em pó, também é extremamente importante, tá bom? Isso se o irmão puder, ok? Se não puder, a gente entende. E se estiver precisando, fala também com a gente, que aqui a gente vai tentar ajudar. Ok, irmãos? Então vamos ficar de pé agora, vamos ter uma palavra de oração, vamos fechar os nossos olhos e assim a gente inicia o culto propriamente dito nessa quinta-feira, finzinho de outubro, né, desse ano tão difícil que já está encerrando. Vamos orar então. Pai Santo, nessa noite agora, nós estamos aqui na Tua casa, Pai, e o Senhor conhece as nossas limitações, nossos pecados, conhece quem somos, ó Pai, tudo a respeito de nós. Eu quero primeiramente te pedir, Senhor, que o Senhor perdoe as nossas culpas, lava-nos com o sangue derramado na cruz do Calvário para que não haja impedimento, para que a gente chegue a teu trono de graça. Purifica a nossa mente, nosso coração, para que o inimigo não possa nos acusar e assim nós possamos, nesses breves momentos que passarmos aqui, tanto nós que estamos aqui presencialmente, quanto os irmãos queridos que estiverem à distância, nos acompanhando ou irão em breve nos acompanhar pela internet, porque fica lá gravado, que todos nós possamos estar na Tua presença, apesar de quem somos, mas possamos estar vivendo esses breves momentos na Tua presença santa. Oramos no Teu nome, Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Ainda de pé, vamos louvar o Senhor, vamos cantar um hino que eu lembrei no domingo passado. Como eu disse, a gente conseguiu fazer aqui a eleição da nossa diretoria, que para nós foi algo muito importante. Primeiro a gente conseguiu reunir quórum. Na verdade, primeiro a igreja está funcionando, né? O que é uma coisa muito boa. Mas todas as igrejas estão, a maioria só pela internet, muitas só pela internet. Não, mas a gente está aqui, está pela internet, a gente está fazendo nosso trabalho. E a gente está tentando se superar para não deixar a bola cair, como diz o pessoal do futebol, né? Não deixar do vôlei, não deixar a coisa desandar. Então, eu fiquei feliz quando a gente conseguiu realizar a assembleia. E lembrei desse hino, acabou que como a assembleia sempre acaba tarde, a gente não cantou,
e domingo à noite não cantamos, mas eu pedi para a gente poder louvar o Senhor com o hino 456 do Cantor Cristão, que fala do estandarte da igreja. O estandarte é sempre uma bandeira, né? Inclusive quando tem escola de samba aqui no Rio e tal, o pessoal vê, tem aquele pessoal do estandarte, é a bandeira da escola. Então, a igreja tem uma bandeira, e a bandeira da igreja só pode ser uma, senão deixa de ser igreja. A bandeira da igreja qual é? Quem sabe qual é a bandeira que a gente tem que levar? Qual é a bandeira? Jesus Cristo. Nós somos uma igreja de Jesus Cristo. Inclusive, quando Pedro falou, tu és Cristo, sobre essa pedra, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, e Jesus disse para ele, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele diz o seguinte, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, o estandarte da igreja é Cristo, porque a igreja é dele. Por isso a gente vai louvar o Senhor, dizendo que nós levantamos esse estandarte, que é o próprio Jesus. Eu vou pedir, qual dos dois meninos vai nos ajudar aqui na direção? Então, bom, irmão Silas, por favor. O estandarte dessa igreja, levantemos sem temor. 4, 5, 6. O estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada, esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, nesta igreja de Jesus, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Seja um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando
Amém. Amém. Os irmãos podem se acertar? Vamos abrir as nossas Bíblias. Obrigado, irmão Silas. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 46. Salmo de número 46. É bastante conhecido e a gente vai poder ler. Cada irmão que desejar vai lendo um verso após o outro, ok? Eu vou ler o primeiro, os irmãos vão na sequência. Ele é um salmo com apenas 11 versos. Então dá para todo mundo ler, cada um lendo um. E o irmão que for ler, leia em alto, né? Bom som para a gente poder acompanhar. Diz assim, Salmo 46, os irmãos que estiverem de casa também podem acompanhar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper o maior. As nações se esbraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, eles caem no fogo. Põe-se de lutar, parem de lutar e saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? E aí a gente vai louvar o Senhor mais uma vez, cantando o hino de número 89. O Deus de Jacó está conosco. O Senhor dos Exércitos, aquele que veio ao mundo como homem, morreu em nosso lugar e neste sangue, nesse sacrifício, nós somos libertos de todo pecado. Essa é a bandeira que a gente levanta. Esse é o nosso estandarte. Hino de número 89. Se os irmãos puderem ficar de pé mais uma vez, os que estão presentes, certo? Qual dos dois meninos? Então vamos. Ele está querendo deixar só os irmãos Silas trabalhando. Então vamos. Vamos lá. 89. Do teu pecado te quer livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas do maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus.
queres purificar. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te podes tirar. Seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal? Terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Algumas pessoas às vezes não entendem, porque às vezes a gente canta as coisas no automático, mas não entende aonde está o poder do sangue, né? O sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Será que é só por causa da ideia do sacrifício, da morte, do ritual sacrificial que Jesus fez? Porque afinal de contas ele tomou o lugar do cordeiro que era sacrificado. Então ele se sacrificou no lugar do cordeiro. Será que é só isso? Não, na verdade, o poder que há no sangue é o poder da aliança. Porque quando Jesus caminhava para a cruz, ele senta ali naquela última ceia e ele diz: esse cálice simboliza o meu sangue. E ele diz assim: este é o novo pacto, a nova aliança. Então, todas as vezes que a gente clama pelo sangue, a gente clama pela aliança. Porque nós, seres humanos, nós muitas vezes prometemos e o quê? Não cumprimos. Muitas vezes nós combinamos alguma coisa, não honramos a nossa palavra. É bom lembrar disso em época de eleição, inclusive, né? Mas Deus, ele sempre cumpre, porque ele não nega a si mesmo. Então, ele ainda diz lá em Números que ele, por acaso, eu sou homem para mentir? Então, ele não mente. Então, por isso o sangue é tão poderoso, porque quando a gente invoca pelo sangue de Cristo, a gente está invocando o Senhor pelo pacto que ele celebrou com a gente. Senhor, o Senhor celebrou comigo um pacto de salvação, e eu peço o teu socorro. E é interessante esse hino, é muito, muito bonito, porque esse hino fala só de problemas nossos, né? Queres com a tua vaidade acabar. Então, se nossa dificuldade é o orgulho, a prepotência, é nesse sangue, nesse pacto que a gente consegue superar isso. Se a gente tem problema queres teu coração purificar, se o nosso coração está tomado de sentimentos ruins, às vezes inveja, às vezes rancor, às vezes luxúria, é o sangue dele que limpa a gente. Então realmente é uma letra tremenda que tem tudo a ver com o que a própria palavra nos ensina, o que Jesus significa para a gente. Mas não sou eu hoje que vou pregar, hoje quem vai pregar é o Samuel, nosso capelão do Corpo de Bombeiros, que vai falar hoje. Mas antes da gente ouvi-lo, a gente vai ter o nosso momento de oração. E como a gente está num grupo maior nessa noite, a gente vai ser bem breve, bem sucinto, tá bom? Eu vou dar a oportunidade dos irmãos estarem expressando os seus motivos de oração, pode ser agradecimento ou pode ser uma súplica, e assim a gente vai orar e depois o Samuel vai estar trazendo a mensagem, tá bom? Então começa por mim. Eu tenho um pedido de oração que eu tenho feito há vários meses, semanas, na virada do ano.
o meu amigo Ulisses, que eu conheço desde 94, é um amigo querido, trabalhamos juntos, ele perdeu um filho. Na verdade, o filho estava desaparecido, mas ele sabia que o menino tinha morrido, porque tinha uma história aí. O garoto não estava fazendo nada errado, mas estava andando com uma pessoa que não era boa e perdeu a vida de bobeira. Aí foi muito difícil, a gente, né, orou muito por ele. Como os irmãos sabem, quer dizer, pelo menos aqueles que têm acompanhado a nossa igreja, as nossas orações, o corpo do menino foi encontrado 40 minutos antes de ser enterrado como indigente. Então a gente correu, conseguimos chegar a tempo do cemitério, não enterrar ele como indigente. Foi um negócio assim de Deus, algo tremendo que... E foi algo tão tremendo, irmãos, que conforme eu já contei, mas eu vou pedir aos irmãos para contar de novo, o diretor do cemitério, onde ele seria sepultado, é um cristão, é um crente, é um servo do Senhor. Ele pediu para participar do culto que a gente celebrou ali antes de enterrar o garoto. Sendo que ninguém da família era cristão, assim, evangélico, né? Cristão católico, sim. Alguns eram de Umbanda, de Candomblé, mas evangélico ali era só eu, o irmão Almir, que foi ali dar um apoio, né? Também, o pastor Leandro, que também foi, e a gente foi lá e a gente fez um culto, né? Foi uma ótima oportunidade de a gente falar de Jesus. Mas está sendo muito difícil para o Ulisses e eu continuo pedindo para ele. Ele agora, pelo menos, Deus o abençoou porque ele deu um desfecho. Ele sabe que o filho faleceu, e encontraram um corpo e ele sepultou. E agora ele ficou umas 2 semanas sem ir ao trabalho, conversou com a gente. E essa semana ele está voltando a trabalhar normalmente. Às vezes está lá, muito tristinho, normal. Mas eu continuo pedindo aos irmãos, vamos orar por ele, porque é uma perda muito grande. E é só quem é pai imaginar perder, né? Ou mesmo um irmão que não é pai, nem mãe, mas tem noção de como é terrível uma dor dessa, certo? Além disso, além do Ulisses, eu trago um pedido de 2 pessoas da igreja. O Bruno, que é o irmão que tem nos ajudado na música desde o finzinho do ano passado. Ele toca teclado, tem nos apoiado aqui. A família é linda, ele, a esposa, 3 meninos, já estou profetizando mais um, 3 filhinhos, né? Tá todo mundo muito gripado na casa dele. E quando o pessoal fica gripado, todo mundo fica com medo do quê? Do corona. E aí ele pediu uma oração, colocou no grupo lá do WhatsApp da igreja. E além dele, a gente tem pedido também pela Emily. A Emily é uma irmã querida aqui da nossa igreja, uma moça muito especial, e ela trabalha numa clínica e ela também ficou muito gripada. Ela está com suspeita, porque ela perdeu o olfato, o paladar, mas às vezes uma gripe forte pode causar isso também, né? O exame que ela fez 2 vezes deu negativo, né? E ela está bem melhor. Mas a gente continua pedindo oração por ela, porque ela mora com os pais ainda, e os pais são de alto risco, apesar de serem jovens, ainda não são muito idosos, mas eles tiveram problemas de saúde, então os pais têm muito risco. Então fica aí o pedido de oração. Ela agradece que melhorou, mas ainda está aquela... Será que eu estou com esse negócio mesmo? Será que meus pais estão em risco? Então tem essa insegurança. Então esses pedidos que eu trago para os irmãos, pelo Ulisses, pelo Bruno e pela Emily. E eu pedi para os irmãos serem rápidos. Olha quanto eu falei. Marabela, tem algum motivo de oração? Esse sobrinho que viria hoje comigo, também está com a família toda mais assim, super, hiper gripado. Inclusive o nenenzinho que tem 2 anos e meio. Sim. Começou com o neném. Eu nem sabia. Sim. Que eu falei que ele viria hoje. Aham. Porque ele tem urgência de entregar uma casa Sim. para amanhã. Mas não vai entregar. Porque está muito gripado. Ele está com 40 graus de febre, minha sobrinha também. Então eu estava indo na casa dela, fez sinal para eu voltar. Sim. Entendeu? Entendi. E ela estava com o carro iniciado, vai ter carro. É filha da minha irmã que deu a casa para eu morar. Sim.
Mas a irmã sabe se é corona ou é só uma gripe forte? Não sabe ainda, né? Os três, assim, ó, acamados. Ele, a esposa e o filhinho. Qual o nome dele? Roberto, o nome do meu irmão, que fez 2 meses de... Falecido. Aham. Tá. Ontem. Roberto, né? Roberto. Ela, Flávia e o menininho Samuel. Ela, Roberto, Flávio e Samuel. Irmã Marli, a irmã tem algum motivo de oração? Eu quero só agradecer. Agradecer porque Deus é bom o tempo todo. Então vou fazer o seguinte, vou pedir para o irmão Zé Simões, faz essa oração para a gente, pelos meus pedidos, pelos pedidos da irmã Arabella e pela gratidão da sua esposa, tá bom? Faz essa oração para a gente. Pai querido, Pai de amor, nós somos gratos a Deus, porque o Senhor, o tempo todo, o Senhor é bom conosco. É verdade, o Senhor é bom. A sua bondade dura para sempre, como diz o salmista. Nós somos gratos, porque o Senhor é fiel, ainda que nós somos infiéis. É verdade. Ainda que nós falhamos, ainda que nós somos tão pequenos. Mas o Senhor nos conhece, o Senhor nos ama. A tua graça, Deus, que é aquilo que nós necessitamos, da tua presença, da tua graça. Nós te agradecemos porque estamos aqui reunidos como igreja, Pai, e também buscando o Senhor nas nossas dificuldades, no tempo difícil que vivemos. O Senhor conhece, Deus, o Senhor sabe, o Senhor está no controle, sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Pedimos a Deus pelo Ulisses, ó Deus, nosso amigo, pessoa que nós conhecemos há tantos anos, e que o Senhor continue consolando o coração dele, da sua família, Pai, não só consolando, mas também que ele venha ter um encontro verdadeiro com o Senhor, É verdade. ele entregar a vida dele, a família dele, também se entregar nas mãos do Senhor, e toda a confiança entregar a Ti, meu Pai, que é só o Senhor que pode nos dar a esperança. A nossa esperança, a única esperança é o Senhor. Amém, Pai. Por isso nós entregamos a vida por Ulisses nas Tuas mãos, Pai, pedindo a Tua graça, a Tua bondade sobre a vida dele. Seja com ele, seja também com os outros pedidos, ó Deus, que eu não lembro dos nomes. Mas Tu conheces, ó Deus, cada um que já foi, antes de nós pedirmos, o Senhor já sabe o que nós precisamos. É verdade. Amém. Nós cremos, ó Pai, e nós confiamos que o Senhor já está na prudência dessas pessoas que estão enfermas, dessas pessoas que estão assustadas com esse vírus. Que o Senhor possa, Deus, estar liquidando esse vírus, ó Pai, Amém. jogando por terra, Pai, que não, nenhum do teu povo que seja atingido com esse vírus, ó Deus, mas que ele possa ser aniquilado, possa ser destruído no poder que há em Jesus Cristo. Amém. Te agradeço, ó Deus, pela vida da minha esposa, ó Deus, pelo agradecimento dela, que ela também vem agradecer ao Senhor, que o Senhor tem sido bom conosco. É verdade. O tempo todo o Senhor tem sido bom. Mesmo que existe alguma dificuldade, mas nós superamos porque o Senhor está conosco. Amém. Pedimos, ó Deus, pela tua igreja, pelo teu povo que aqui se reúne, pelo teu povo, aonde quer que esteja cada um. Perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém. Bom, tem algum motivo de oração, irmão Simões? Pastor, eu gostaria que os irmãos orassem por uma causa que a gente precisa muito ser resolvida. Eu sei que Deus está no controle, mas a gente sempre está sempre suplicando. Ele sabe o que é. E a gente depois a gente vai, quando tiver tudo resolvido, a gente vai dizer o que é. Agradecer a Ele Deus. Ele sabe. Amém. Irmão Almir, algum motivo de oração? Eu, pastor, quero agradecer as bênçãos, quero pedir que os irmãos estejam orando pela família de Renato. Renato é um amigo meu, que é membro da minha adoração, ele foi sepultado na segunda-feira, Covid. A esposa dele, o nome dela é Marilza, e Renatinho, filho dele. Quero que o irmão esteja orando também pela Dalta. Aquela que sempre tem pedido oração, a pessoa de Alzheimer, a irmã dela
teve um derrame, ficou com sequelas também. O cunhado dela também está com problema sério de saúde. Tá? Esses são meus pedidos e agradecer a Deus a misericórdia que tem tido para Deus. Amém. Bom, Samuel, tem algum motivo de oração? Reforçando mesmo para o meu irmão, Jamil e Gilmar. Também. E também, assim, a reflexão que eu faço é fui fazer uma faculdade só para passar o tempo e amanhã eu vou me formar. Oh, coisa boa. Amém. Graças a Deus. Passando o tempo, quando eu vi, eu formei. Está se formando em serviço social. Samuel, me tira uma dúvida. A pessoa que faz assistência social, como é que a gente chama a profissão? É assistente social. Assistente social mesmo. Esse é o nome certo de chamar, né? Pô, legal, bacana. Parabéns, cara. Deus te abençoe ricamente. Então eu vou pedir para a Lúcia, faz essa oração para a gente, irmão. Samuel está pedindo pelos dois irmãos, né? Mas no começo do ano tiveram problemas de saúde um após o outro, né? Essas pessoas que o irmão Almir está pedindo sempre, né? A família do Renato e a Dalva, que está com Alzheimer. E essa causa que o irmão Simões mencionou. Tá bom? E eu quero colocar mais uma vez diante do Senhor o pedido do irmão Simão, que ele colocou isso, o Senhor sabe o que é. É verdade. Então nós pedimos ao Senhor que o Senhor tome a frente, Senhor, e que o Senhor vai tirando, Senhor, todos os embaraços, Senhor, tudo aquilo que está impedindo, toda a resistência que seja quebrada em nome de Jesus, e que o Senhor conceda, Senhor, a vitória dos teus servos, ao seu tempo, Deus, na hora certa. Mas nós sabemos que o Senhor não falha, que o Senhor é bom. Amém. Eu coloco também diante do Senhor a vida do irmão Nico, que fez, Senhor, esse espírito, o Natal, outras pessoas também, meu Deus, que estão necessitadas, outros que sofreram, estão enfermos, que o Senhor possa contemplar essa família, que o Senhor Espírito Santo possa consolar esse coração, meu Deus, e curar aqueles que estão enfermos. Amém. Coloco também diante do Senhor, os dois irmãos de Samuel, também, meu Deus, que o Senhor restaura os completos, a saúde deles, abençoa toda essa família, também a mãe deles, Senhor, a mãe deles que também tem uma certa idade, eu sei que ela se preocupa com os filhos, meu Deus, mas que o Senhor também abençoa ela, dando força, Senhor, a ela também, meu Deus, para que ela possa contemplar a vitória dos filhos, e agradecemos o Senhor, seu irmão Samuel amanhã está se formando, sabe que a luta dele, Deus, não é fácil, mas o Senhor Deus vai dar essa vitória aí. Então, Amém. nós agradecemos, Senhor, por esta vida, Senhor, e que o Senhor possa abençoar, Senhor, em todos os caminhos, que o Senhor possa abençoar a vida dele nos projetos e nos propósitos, Senhor, nos propósitos dele. Que o Senhor tome em tuas mãos. É o que eu oro, que é em nome de Jesus, que eu agradeço. Amém. 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 Mas, Lúcia, tem algum motivo de oração, mano? Quero pedir pelo meu irmão, pela saúde dele. O nome dele é Paulo. Paulo. Então vamos orar pelo Paulo, que é irmão da Lúcia. Daniel, você tem algum motivo de oração, Daniel? Sim. Eu quero pedir pelo meu avô, o nome dele é Sérgio. Sérgio? Sérgio. Aham. E pela esposa dele, a Rosângela, junto com a minha o resto da família, a Thaísa, que me chama de Nova, Rosane, me chama de Velha, Rafael, que é casado, que me chama de Velha, e a minha prima, vai fazer 5 anos, que é batizada esse ano, chamada Maria Luísa. Legal. E o esposo da Eleição Carnal, Pedro. Então, Eu também quero pedir, vai ser maternal, para que dê tudo certo, porque agora eu vou fazer uma mochila na escola, né? Projeto supletivo de ensino médio, para eu poder passar para o segundo ano que vem e fazer meu curso de aluno. oh, graças a Deus. Cara, não pode desistir, Daniel. Você não vê? O Samuel está se formando, né?
já tem a profissão dele, já tem o trabalho dele, foi fazer outro curso e acaba. Então, assim, vai, busca a Deus força, porque é difícil. Assim, eu peço muita oração pelo meu avô, que ele está impaciente com tudo. Ele está com idade, está com 75 anos, né? Só que ele já não tem mais coisa, não é comigo, mas de todo mundo, fica nervoso, entendeu? Ele fala, mas muito besteira, entendeu? Então vamos orar então pelo teu. Uma voz entrando na justiça e pelo aquele rapaz que estava roubando a minha mãe. Então vamos orar pela família do Daniel, principalmente pelo avô, a avó e as tias e tios, certo? E por ele, pelo estudo, pela essa causa na justiça. Vou pedir para a Elaine fazer essa oração, então, para esses dois pedidos aí, pelo pedido da Lúcia, pelo irmão dela e pelos pedidos do Daniel. Pode ser? Pai querido, Deus, nós precisamos, Pai, para te agradecer pelo privilégio, Pai, de estarmos na tua casa juntos para louvar e bendizermos o teu santo nome, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai, até aqui o Senhor tem nos guardado, Senhor. Deus, neste momento, queremos pegar as tuas mãos, Pai, pedir para a irmã Lúcia, Senhor Jesus, já ela pede pela vida do irmão dela, Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja trabalhando para essa vida, Senhor Jesus. Toma essa vida nas tuas mãos, Pai, vai de encontro, Pai, às necessidades, Senhor Deus. Nossa, Jesus, que o Senhor sabe, Pai, os propósitos que tem na vida de cada um, meu Deus. Portanto, entregamos a vida dele nas tuas mãos, Senhor. Amém, Jesus. Toma a vida da tua serva também, meu Deus, continue dando força para ela, meu Deus, que ela possa estar sempre conosco, Pai, sempre disposta, Pai, de servir, Senhor. Deus, entregamos nas tuas mãos, Pai, a vida, Pai, do avô, Pai, de Daniel, Senhor Jesus. Essas outras pessoas, Pai, que ele citou, Pai, seus filhos, Pai, seus filhos, Pai, estão todos nas tuas mãos, meu Deus. Tu sabes, Pai, tudo que se passa, Pai, nessas casas, meu Deus. E te pedimos, Pai, que o Senhor esteja ali, Pai, olhando por tudo, Senhor, fazendo o melhor, Senhor. Amém. Entregamos a vida dele nas tuas mãos, Pai, esses projetos também que ele tem, Senhor Jesus. Pedimos, Pai, dê sabedoria a ele, Pai, dê força, meu Deus, para continuar lutando, Pai, por aquilo que ele almeja, Senhor. Amém, Jesus. Toma essa vida das tuas mãos, Pai, continue guardando, Pai, a vida dele, Senhor Jesus, continue sustentando. Muito obrigado por tudo, em nome do teu filho amado Jesus, que oramos. Amém. 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 Mas Elaine, tem algum motivo de oração? Parece que eu continuo pedindo para minha prima, né, a Patrícia, que estudiou o amor, que eu possa estar abençoando ela, né, nesse processo de tratamento. A sua prima, qual é o nome dela? Patrícia. Patrícia. Tá, então vamos orar por ela. Leonai. Eu gostaria de continuar pedindo a Deus pela família, né? Quem faleceu mesmo foi aquela moça lá do Espírito Santo. É prima, é outra prima, né? É prima de vocês, do mesmo lado da família. Né? E Deus dê sabedoria no meu projeto ambiental e social em Cabo Frio. Ah, legal. Show. Então eu vou pedir para o irmão Jali fazer essa oração para nós. A prima da Elaine descobriu um tumor, né? E lá no Espírito Santo eles perderam também uma outra prima, veio a falecer. Tinha um câncer, não era isso que ela tinha? Foi AVC. Foi AVC, Aí ela foi para o hospital, melhorou um pouquinho, mas acabou... Estava em casa e... Voltou e piorou. Pedir a Deus que conforte os enlutados. Tá bom, irmão? Ora para nós. Bondoso eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por tantas bênçãos alimentadas. Obrigado, Senhor, pela comunhão, pela vida que nos dá, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque podemos, pelo privilégio que nos dá de estar mais uma vez em comunhão com o Senhor, ó Deus, com a tua igreja e com este apetite, ó Deus, de aprender um pouco mais das tuas grandezas, do teu amor para conosco. Amém, Pai. E agora, Senhor, quero te pedir que o Senhor abençoe o pedido da irmã Elaine, quando ela se preocupa, ó Deus, com a sua prima, com esse problema de saúde, ó Deus, que o teu Santo Espírito esteja visitando essa processo, ó Deus. E se quiser, Senhor, uma solução para o tratamento de saúde, abençoe os médicos que cuidam dela, Deus, abençoe os medicamentos, Deus, para que todos esses recursos concorram para a recuperação total da sua saúde. Amém, Pai.
Queremos entregar para a minha família, para o Adilson, Deus, que estão em casa, teve da sua ente querida. O Senhor esteja abençoando, cada dentro da família, suprindo as necessidades físicas, emocionais, ó Deus, e dando a eles, ó Deus, o entendimento de que nesse mundo nós não estamos para sempre, ó Deus. Estamos aqui de passagem, ó Deus. E que possamos, ó Deus, entender a cada instante a partida do nosso ente querido, ó Deus. Continue consolando e confortando a cada um desses corações. Diz nossas vidas, perdoe nosso pecado, continue conosco depois de todos os tipos de dores. Fala, Senhor, aos nossos corações pequenos, ouvir com exclusividade a tua palavra, que é a verdade que precisamos de ouvir a cada instante, a cada momento das nossas vidas. Perdoe nosso pecado também, nossa mente, é pela tua misericórdia, pelos perecidos, em nome santo e glorioso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, Jali, tem algum motivo de oração? Tem sim. Agradecimentos, né? E quero pedir a oração esse período de eleições, né? Para que o Senhor nos mostre a pessoa certa para votar. Nos mostre, para que possamos escolher uma pessoa idônea, uma pessoa que tem responsabilidade com o povo e, sobretudo, com a palavra do Senhor. E pedir de maneira toda especial para o povo evangélico. Né? É verdade. E, de acordo com o vídeo que me passaram esses dias, o comunismo está praticamente instalado no mundo, de uma maneira triste no Brasil. Porque o que nós vemos acontecer aí é a verdade, a verdade sendo mentira e a mentira como verdade. Os valores sendo invertidos. Que possamos estar cada dia mais orando e invocando o nome do Senhor para que tire esse vírus que é o pior da sua vida. Irmão Silas, tem algum motivo de oração, irmão Silas? Agora também, reforçando aqui, pegando o gancho aqui do irmão, com tristeza a gente tem ouvido tanto mau testemunho de pessoas se levantando aí. Agora virou moda de pastores, né? Pastores agora, infelizmente, caso hoje, os irmãos certamente soube. Se dizia pastor envolvido com tráfico. Hoje eu vi. Precisa dessa. E eles eram uns candidatos a vereador. É tristeza isso, né? Com certeza. Mas a gente fica, quer dizer, a gente tenta cumprir as ordens de Jesus enquanto umas pessoas dessas está servindo de pedra de tropeço para atrapalhar a caminhada do Evangelho. Com certeza. Deus tem misericórdia desse tipo. Então eu vou encerrar então esse momento de oração, vou fazer a última oração. E aí, durante a minha oração também, eu vou pedir a Deus que contemple os pedidos dos irmãos que estão assistindo de casa. Porque, assim, quando o pastor Alexandre faz a transmissão e o pastor Joselito faz, como ele está fazendo a casa dele ali, ele vai acompanhando os pedidos que os irmãos fazem. A gente aqui não tem como fazer isso, né? Então, mas Deus sabe tudo que vai no coração dos irmãos. E eu também vou colocar perante Deus um pedido especial da irmã Glória Regina. Ela não especificou o que é, porque era uma situação, não diz a respeito a ela, mas a pessoas que ela conhece estão passando situações muito complicadas, e aí ela pediu para eu orar. E aí Deus sabe também. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ainda na Tua presença, nós queremos primeiramente colocar no Teu trono de graça as gratidões do Teu filho, do irmão Jali, que reconhece quantas bênçãos o Senhor tem derramado na vida dele, Pai. E ele te agradece por tudo. Ele lembra, Pai, que nós estamos num período de eleição e pede para o Senhor nos ajudar, nos dando discernimento, para a gente conseguir escolher pessoas melhores, ó Pai. Porque as opções que temos também são muito ruins, ó Pai. Além disso, tanto ele quanto o irmão Silas
compartilha do mesmo pedido, que é sobre a nossa necessidade da gente ver se levantar no Brasil um povo evangélico que realmente faça jus ao teu nome, Pai, porque infelizmente tem muitas pessoas que estão se dizendo evangélicas, manipulam os outros, às vezes só para ganhar carga eleitoral e fazendo escândalo e difamando o teu nome e se candidatando a cargos políticos e deixando de lado realmente as coisas que o Senhor ensinou, como ser honesto, correto, digno, se ensina ou não o nosso falar. Então, são pessoas que realmente usam lá o rótulo de cristão, de evangélico, de servo do Senhor Jesus Cristo, mas não tem esse compromisso. A gente precisa muito da tua ajuda, porque muitas das pessoas que hoje receberam o Senhor e aumentou muito o número de cristãos no Brasil, de cristãos evangélicos, mas muitos são pobres, humildes, têm até mesmo dificuldade na leitura e muitas vezes são massa de manobra de gente que serve ao inimigo, mesmo se dizendo cristão. Então, a gente precisa muito da tua ajuda nesse tempo de eleição e em todo o tempo, porque realmente tem sido muito difícil a gente ver essas situações, como disse o irmão Silas, ó Pai. Por último, eu também quero colocar nas tuas mãos o pedido da irmã Glória, que confidenciou uma situação de pessoas que ela conhece, que estão vivendo grande agonia, mas ela pediu para não contar, mas o Senhor sabe, Pai, porque aquilo que pode estar oculto aos homens não está oculto ao Senhor, e a gente coloca, Pai, essa situação, aquela família que ela está tão preocupada, nas tuas mãos, Senhor. E para encerrar, eu quero também pedir que o Senhor contemple todos os motivos de oração dos irmãos que estão em casa, Pai. Cada um tem seus agradecimentos, cada um tem suas súplicas, cada um de nós enfrenta as nossas lutas, e eu quero colocar tudo isso no teu altar, aquele pedido que está vendo a mente dos irmãos que estão nos acompanhando, que o Senhor contemple, Pai, porque o Senhor sabe que nós somos dependentes do Senhor, Pai. E nós clamamos a Ti pelo Teu sangue, pela Tua misericórdia, Pai. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Pai. Pois bem, então agora vamos ter a alegria de ouvir o irmão Samuel, que como a gente acabou de descobrir hoje, vai se formar amanhã em assistente social, né? Parabéns. É uma grande honra, alegria. Parabéns mesmo. Boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias. Livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. A partir do versículo 1. Meio essa pandemia, até peço desculpa aos irmãos não poder convidar, porque vai ser tudo pela internet, está sendo tudo, né, pela internet. Nem eu vou na formatura, quando chega na minha vez, aí eu não vou poder nem serviço social. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1, né? Eu até estava fazendo a reflexão, quando chega na minha vez, sempre é assim, né? Sempre foi tomando pancada nessa vida, até, né? Na hora de saciar ali aquele benefício ali, de poder ter aquele momento, não vou poder, né? Mas tudo bem, Deus sabe de todas as coisas. Romanos capítulo 12, diz assim, a partir do versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensine, esmerece-se no fazê-lo, ou que exalta, faça com dedicação. O que contribui com liberdade, o que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Senhor Deus, obrigado por essa palavra, Senhor. Ó Senhor dos exércitos, se há alguma coisa de ruim atrapalhar a tua palavra, possa cair por terra, Senhor. Ó Senhor dos exércitos, completa nos corações a tua mensagem, o teu recado, Senhor. Abençoa cada uma família representada aqui por esses irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Este é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele diz no primeiro versículo: rogo-os, irmãos, pela misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo, ele vivia naquele tempo, século I, e para tanto, na contramão, da vida, do século, das leis, dos decretos. E aí você vai começar a analisar que não era tão fácil o quê? Ser um servo do Senhor naquela época. Imagine hoje, os oferecimentos. Roma era a capital do mundo. Os dissabores, os valores, os prazeres, era tudo ali naquela cidade. Os oferecimentos, a corrupção já existia. E para tanto o apóstolo Paulo, ele começa a pregar, ele começa a falar desse evangelho maravilhoso, ele começa a falar dessa esperança para essa nação, para esse povo. Pois quanto das dificuldades, das adversidades, para que aquela igreja pudesse permanecer firme, forte. Estava falando com um irmão meu que quando nós estamos passando a dificuldade, quando nós levamos uma pancada bem forte, a gente começa a ficar o quê? Triste, desanimado, desamparado. E até mesmo nós queremos parar o quê? Da nossa caminhada, Muitas vezes eu preguei lá na segunda de uma que quando eu era de lá, que você só vai saber quando você é servo, quando você levar uma pancada, se você vai permanecer de pé. Porque é muito fácil seguir uma vida, de servo, de serva do Senhor, quando tudo está dando certo. Quando tudo está conforme, está tudo nos conformes, está tudo dando certo, está tudo a favor. Mas quando dá errado, e agora? Cadê Deus? O que está acontecendo com a minha vida? Por que está acontecendo isso? Eu não fiz nada de mal. Nós começamos a ressuscitar a carne. Pois quanto nós somos o quê? Seres limitados. Existe na teologia uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Mas ninguém está vivendo nessa vida com a alma e o espírito nessa vida. Você está indo em corpo. Mas em contrapartida, eu não posso alimentar, é o que o apóstolo Paulo está falando, o meu corpo encarnalmente. Eu preciso adaptar em uma moderação, corpo, alma e espírito. É claro que tu vai sair daqui, não sei quantos vão jantar ou vão dormir, A carne, ela geme, ela sente o prazer, E você precisa atender, mas com que? Moderação. Conformidade é o que? A palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele nos mostra que Deus tem misericórdia pelas nossas vidas. Porque nós estamos caminhando e nós não somos merecedor de nada. Não sei se você já se pegou e falou: Senhor, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Quem disse que você merece alguma coisa? A verdade é que nós merecemos é a morte.
Mas que para tanto o Senhor Deus, com a sua generosidade, Ele envia quem? O seu Filho Jesus para nos salvar. Aí você vai falar, mas por que tudo isso aconteceu? Porque nós somos teimosos, desobedientes. Porque foi feito algumas alianças, ou várias alianças que não deram certo. Primeiro foi de Adão e Eva, né? Não come da árvore do bem e do mal, porque o dia que comer, certamente morrerás, né? Aí teve a aliança também noêmica de Noé. Deus vai lá e manda água, né? E outras alianças. E a que deu certo foi qual? Ele precisou enviar Jesus para salvar essa humanidade, essa sociedade. Eu fico imaginando no meu mundo como que Deus administra, Deus rege este mundo. Porque há muitos homens maus, mulheres más, né? E aí as pessoas boas, as pessoas do bem, né? Que até mesmo merecem uma vida saudável e não tem. Por conta de uma corrupção que atende uma coletividade, né? Não sei o trabalho de cada um aqui, mas no meu trabalho ele depende muito que você seja também muito honesto para você administrar, né, uma corporação daquele tamanho. E é interessante um gestor ele ter muito que a palavra chamada empatia, né? Você começar a analisar as pessoas para poder ajudar. E nós nessa vida, neste mundo, nós estamos muito preocupados, né, com nossos próprios valores, com nossos próprios bens, né? Quando eu falei aqui de serviço social, eu estava procurando fazer um curso de jardineiro, alguma coisa assim, para passar um tempo. E aí eu vou, me deparo um serviço social, né? E aí eu estava até falando que uma das... porque o serviço social, ele vai muito... bate muito de frente com as problemáticas, as questões sociais da vida, né? E o psicólogo é escutar os problemas, aquela coisa toda. Então, muitas vezes, você está num campo, igual eu trabalho, no quartel, de ouvir. Sempre eu ouvi o psicólogo falar isso, mas eu não tinha muito entendimento, não. Depois que eu criei essa expertise, né, maturidade no trabalho. É que você, de tanto ouvir o problema, você fica com a cabeça... Fica com a cabeça meio ruim, entendeu? Mas eu não estou maluco, não. Mas é meio complicado. Mas também um colega meu, psicólogo, ele falou que o maior psicólogo, Jesus. Ele falou, já estudei tantos esses livros, né? E você também já estudou do serviço social. Não tem nada que cure a não ser Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por isso que eu sempre escutava o reitor do seminário falar, vocês estão na frente de muita gente boa, dá valor, vocês têm esse acesso à Bíblia, vocês têm pessoas que ensinam a Bíblia, vocês têm escola bíblica dominical, às vezes a gente nem vai ou chega tarde, a gente falha, a gente às vezes não faz uma devocional em que deveria fazer. Eu lembro, quando a minha mãe, nós tudo pequenininho ali, 10 irmãos, ela pegava a Bíblia e fazia aquela devocional, né? Ela tá doido para comer, cheio de fome, né? Aquela coisa toda. Mais interessante que eu não sabia que aqueles princípios ia ser para a vida toda, que aquilo ali era mais valoroso do que a própria escola que eu ia, né? Algumas vezes na vida nós passamos desapercebido dos ensinamentos da palavra de Deus que é tão precioso, em que nós estamos passando determinadas adversidades problemáticas que nós não damos aquele valor como o rei Davi falava. O Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu socorro, o Senhor é a minha rocha. O rei Davi, quando ele fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, está faltando tudo. Se você lá ler no hebraico, no original, está dizendo que está faltando tudo. O cara ia ser morto. Ele estava no oásis, cercado por milhares de inimigos.
significa que naquele momento que nada racional, que nada material pudesse salvar. E ele fala: o Senhor é o meu pastor. Em alguns momentos de nossas vidas, nós precisamos parar e fazer alguma reflexão de tudo que está passando. Porque o tempo está passando. Fui lá na minha mãe, eu vi a rua tudo quebrada. Comecei a lembrar minha infância, né? Uma boca de fumo, né? Aí passando de moto, eu tô com essa moto aqui, com a outra moto que eu vou, eles já até me enquadraram, né? Mas com aquela moto ali é bom que nem fala nada. Eu passei na boca, aí eles falaram assim: e aí, chefe, maconha, cocaína, gasolina, até gasolina estão vendendo. Eu falei: hoje não, chefe, tá tranquilo. Então tá uma maluquice danada esse mundo. Tá tudo contrário à palavra de Deus. As pessoas estão perdidas mesmo. As pessoas precisam da palavra de Deus. Não sejamos ignorantes, dizer assim: tu não precisa de médico, não precisa de psicólogo, precisa de psiquiatra. Não sei o que você precisa. Mas eu sei que dentro dos corações há um vazio do tamanho de Deus, que só Ele para preencher. Não importa o tamanho do seu problema. E o apóstolo Paulo, ele diz assim: que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Qual o culto racional? É quando você se coloca em adoração ao Senhor. Adoração no grego significa intimidade com Deus. Eu tenho intimidade com Deus. Eu preciso conversar com o Senhor. Quando eu passo ali, às vezes em Irajá, ali tem um monte de Jacó. Alguém já foi aqui no Monte de Jacó? Tem um monte de Jacó, né? Aí Batista não gosta muito não, assembleano, porque é meio reteté, sapatinho de fogo, né? Vai lá para fazer aquela oração, aquela gritaria danada. Acho que eu já contei isso aqui uma vez, eu fui, né? E não consegui orar porque era muita gritaria, acho que eu fui na hora errada, né? Aí a gente perde a concentração, né? Mas é interessante você ter um monte na tua casa, no seu quarto. Parar tudo. Porque às vezes parece que os dias são quase mesma coisa na minha vida, na sua vida. É acordar, lavar a louça, não sei se vocês fazem, lavar a louça, ler, tomar café, dar uma corrida, dar uma nadada, né? Faz umas entregas, vai ali, vai aqui. É assim. E o tempo passou. Deu um trocadinho ali e a vida está passando. Qual o legado que eu vou deixar? Qual o legado que você vai deixar? Será que amanhã, quando você morrer, vão botar Rua João Ferreira de Almeida com o teu nome? Será? Qual o legado que você deixou? O apóstolo Paulo está falando aqui de uma mera revolução. Não se conforme com este mundo. Estejam atentos. Porquanto, quando vocês começarem a caminhar bem, quando vocês começarem a fazer o certo, quando vocês começarem a se santificar, quando vocês começarem a orar, as coisas vão vir com tudo para cima de vocês. Martinho Lutero, né? Ele falava que os dias que ele tinha mais tarefa, né? Ele orava, acho que é o dobro, ou 4 horas, ou 2 horas a mais. Depois vocês vê na internet. O dia que estava mais revolução, que o negócio do couro estava comendo, que ele tinha que estava com pressa, tinha que ir no banco, tinha que ir no médico, tinha que ir no certo. Nesse dia, ele reconhecia que ele tinha que orar mais. E é exatamente isso. Mas só que as nossas mentes estão secularizadas, estão materializadas com o mundo, com as pessoas, né? Em casas, as pessoas, né, mandam, nem pede mais. Faz isso, não sei o que, eu já te mandei, não sei o que, não sei se é com vocês assim, né? Se lá é tranquilo, né? Se é tudo bem, se tá tudo bem, tudo na paz. A gente precisa entender e parar. Porque algo mais precioso
do que nós estamos fazendo. E aí, eu tenho uma irmã que chama Márcia, mas eu chamo ela de Marta, sabe por quê? Porque quando eu chego lá, a minha mãe, ela fala assim, vamos ler a Bíblia, vamos orar. Aí chama um, chama outro. Aí quando chama a Márcia, ela tá lá fazendo as coisas da casa. Aí eu falo, Marta, Marta, sai daí, Marta. Igual Jesus falou, Maria e Marta, né? E Marta tava lá, não tava nem preocupada, tava nem aí. E aí que ela fica revoltada mesmo. Marta, Marta, sai daí. Vem pra cá ouvir a palavra de Deus, entendeu? Então as pessoas não têm dado valor. Essa que é a verdade. Quando o pastor, o dirigente, ele chama as crianças para orar e que a Ritinha, né, vai lá dar as aulas, o aprendizado, muitos pais não têm noção não do quanto é valoroso, tá? Do quanto lá na frente eles vão ver, né? Que ali vão ser homens valentes nessa terra aqui, né? Vão ser dos meus 10 irmãos, né? Costumo dizer que sobreviveram aqueles que permaneceram na fé, resumidamente, né? Os que seguiram outros caminhos estão passando talvez os piores momentos de suas vidas. E ele diz aqui, rapaz, 42, tá certo? E vai ter que parar aqui, então vamos. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Como que eu sei a vontade de Deus? Como que eu sei que é agradável? Como que eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus? Como que você vai saber? E agora? Você precisa o quê? Santificar. Não tu vai ouvir nada. Deus está falando para você, cabeça de baga, eu estou te falando que é sim, eu estou te falando que é não, eu estou te falando que espera, só que você nunca não vai entender. Sabe por que você não vai entender? Porque você não está centralizado a uma vida espiritual. Você não vai entender nada. Ninguém vai para o seminário, vamos lá, vamos ser pastor, aquela coisa. Não tem nada disso. O cara ir para o seminário, Deus já deu cada burdoada nele, né? Para ele entender, né? Não é coisa tão simples, o chamado de Deus. Deus tem um chamado para cada vida. E cada um tem uma forma de agir. E Deus sabe, né? Não sei se eu já contei aqui, um colega meu, para finalizar, ele tem uma igrejinha, né? E aí ele botou, né, um diácono lá, só que o diácono era um pouco grosso, né? Para ser a recepção. E aí quando vinha as pessoas, ele, boa noite, não sei o que, aquele jeito dele, né? Aí ele falou assim, aí o pastor falou assim, meu Deus, eu te botei no lugar errado. Tu tem que trabalhar lá no estacionamento. Vem para a esquerda, para a direita, para trás, vem para a direita. Porque era grosso, era rápido. E ele viu que não tinha dom nenhum para recepção. Quando vinha as pessoas, ele já estava com aquela cara fechada, né? Deus tem um chamado para cada um, independente quem você seja, independente qual seja o seu histórico, independente qual é a sua origem, a sua biografia. E o apóstolo Paulo está falando depois, só resumindo, dos dons, né? Tem um ou mais, não sei qual é o teu dom, mas tu tem. Se tu vai exercer, se tu não quer exercer, aí você, infelizmente, vai ter que prestar conta com Deus. Porque, só para finalizar, justiça pura e santa. Deus nunca dorme. Talvez você está pensando que o tempo acabou, passou. Talvez você ainda está no meio, está no início, não sei. Que Deus possa completar essa palavra no coração de cada um. E que o mundo, ele sempre vai oferecer, não tenha dúvida. Mas ele sempre vai oferecer para te arrebentar. Ele nunca vai oferecer para você se dar bem na tua vida, né? Um colega meu, um coronel, se ele não tivesse na fé naquele dia,
Ele estava aparecendo nos noticiários aí. Porque ele não assinou os papéis que ia ser uma desgraça total na vida dele. Ele não assinou. É porque eu não posso falar o nome, não sei nem se está online aqui. Tá, entendeu? Então, não posso falar o nome, então ele não assinou. E se ele tivesse assinado, ele tinha finalizado a carreira dele. E algumas pessoas são instrumentos, sim, do mal, para acabar com a sua vida. Mas muitas vezes, entenda, o inimigo nunca vai vir todo arrebentado para te oferecer alguma coisa. Ele sempre vai vir bonito, cheiroso, inteligente, falando bem, né? Sempre com aparência, para acabar com a tua raça. Então entenda, o apóstolo Paulo está falando, não vos conformeis com este mundo. Que Deus abençoe a cada um. Amém. Esse papel aqui é teu. Irmão, fica aqui porque você vai orar para encerrar. Irmãos, a gente está chegando ao final do nosso culto. Obrigado, Samuel, por essa palavra. E é interessante que ele começa dizendo rogo-vos, quer dizer, ele está meio que quase que clamando para que você siga essa orientação, busque a Deus, não se conforme com o mundo e sirva a Deus conforme o dom que cada um tem. Então ele está pedindo para você, para mim, rogo, não se deixe ser seduzido pelo mundo. Muito boa palavra, Samuel. Bem, irmãos, a gente vai encerrar o nosso culto, como a gente sempre faz. Só mais uma vez convidar os irmãos que desejarem estarem conosco no domingo, presencialmente ou pela internet, né? E lembrar os irmãos que a gente joga sempre depois no YouTube, né? Que tem a página lá no YouTube que ainda tem pouquinho seguidor, no Facebook já tem bastante gente, já tem quase 700 pessoas, que para a nossa igreja, que é uma igreja relativamente pequena, né? É muita coisa. Nós temos 150 membros. Pô, tem 600, 700 pessoas no Facebook, é muita gente seguindo a gente. Mas no YouTube é pouquinho ainda, mas a gente sempre está colocando lá. E aí a gente pede aos irmãos que desejarem depois ir lá, curtir, aquele negócio todo. E como a gente sempre tem feito, irmãos, vamos encerrar esse culto orando pelo fim dessa pandemia. A gente continua aí, diminuiu aqui no Brasil. Tem um pessoal que está impressionado, porque lá na Europa a Alemanha voltou a fechar restaurante, bar. Mas o problema, irmãos, é que lá está todo mundo trancado dentro de casa. E aí eles saíram, aí agora está vendo o inverno deles. O inverno deles é neve. Então, facilita essa doença, né? Então, assim, eu entendo que a doença é séria, mas eu entendo que esse negócio de ficar trancado não ajuda não, irmãos. Porque a imunidade é uma coisa que você vai passando. Tanto que na Alemanha e na França, eles vão fechar os bares, restaurantes, mas decidiram não fechar as escolas. Porque o pessoal mais jovem, que quando contrai, desenvolve anticorpos, enfraquece o vírus. E aí quando você pega o vírus do mais novo, você já pega ele enfraquecido. Então é como se houvesse uma vacinação através do contato das pessoas com quem tem mais saúde. Então o negócio de ficar trancado em casa não é a melhor solução. A máscara, sim. A máscara é muito interessante porque quando você está de máscara e a outra pessoa também está, se um tiver com Covid, a chance de pegar são só 5%. Porque você evita que a saliva, né, vá e atinja outra pessoa. Então, assim, a gente está aí lutando ainda contra essa doença. A gente sabe que tudo isso está nas mãos do Senhor, que Ele é dono da história. A hora que Ele resolver decretar, o ponto final vai decretar. Aqui no Rio a gente tem que agradecer, porque podia ser muito pior e não foi. Nós temos uma cidade totalmente disfuncional, todo mundo aglomerado nas favelas. Era para ter sido um desastre, não foi. Nós somos um dos estados mais populosos do Brasil e não somos nem o segundo que tem mais contágio, nem mais morte. Mas os números são bagunçados. Irmãos, é Brasil, o número é bagunçado em tudo quanto é lugar. Então, assim, a gente realmente agradece muito a Deus que Ele teve compaixão da nossa cidade, até pelo perfil das favelas, do povo pobre, mas a doença ainda está aí. Nós ouvimos o irmão me falar de um amigo que faleceu de corona, então diminuiu
mas ela ainda está aí. Então a gente continua orando para que Deus repreenda esse mal, fazer conforme ele orientou, clamar ao Senhor que livre da peste. Está lá em Êxodo que quando vier a peste, a gente vai ao tabernáculo clamar por ele. É o que a gente está fazendo. E a gente vai fazer até ele nos livrar desse mal. Clamar por nós, clamar pela nossa cidade, pelo nosso país e pelo mundo. E pedir a Deus também que proteja nossos familiares e console aqueles que perderam seus entes queridos. Então, se o irmão puder orar de joelhos, tá bom? Se o irmão não puder porque está com dor, alguma coisa assim, não tem problema. E aí eu vou pedir ao próprio Samuel que faça essa oração final, tá bom? Lembrando também sempre dos profissionais da saúde, que também são muito expostos. Inclusive, ele, como bombeiro, acaba se expondo, tem sempre aqueles caras lá vai que se afoga. Ele já está todo cheio de cachaça e também cheio de corona e ainda se afoga. Então, assim, pedir pelo pessoal que se expõe, tá bom, Samuel? Então você faz essa oração e aí, se o irmão puder orar de joelhos, vamos orar de joelhos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta noite abençoada. Ó Senhor dos Exércitos, o Senhor tem misericórdia desta cidade de Rio de Janeiro, como tem tido, Senhor. Em que o Senhor possa abençoar, cuidar das famílias desta cidade, ó Senhor. Ó Senhor, que essa doença possa ir embora em nome de Jesus, ó Pai. Em que as pessoas que têm possam ser curadas em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em que as pessoas também possam respeitar, Senhor, todas as autoridades em que elas têm mandado, Senhor. Nós possamos fazer o nosso dever de casa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa esta amada igreja, Senhor, pastor, Senhor, e todos os irmãos aqui presentes, Senhor. Ó Senhor dos Exércitos, abençoa aqueles que trabalham na saúde, aqueles que estão de linha de frente, Senhor, enfermeiros, médicos, Senhor, bombeiros, policiais, Senhor, e tantos demais profissionais, Senhor, em que o Senhor possa abençoar, cuidar, Senhor, protegê-los, Senhor. Ó Senhor dos Exércitos, que também esta vacina, o quanto antes, possa chegar no Rio de Janeiro, em todos os estados e todos os países, e que nem mais nós possamos ouvir mais desta doença, em nome de Jesus, Senhor. Porque já morreram no Brasil mais de 155 mil, ó Deus. Não é pouca pessoas. Imagine de outros países, Senhor. Essa doença já ceifou muitas vidas, Senhor. Em que pessoas que não conhecem a Tua palavra, Senhor, que estão chorando, Senhor, até hoje, Pai. Ó Senhor dos Exércitos, dá a cura, o remédio deste coronavírus, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Também dá o remédio espiritual para todas essas nações, para todo o planeta Terra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus. Perdoa os nossos pecados, abençoa cada um aqui presente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmão Samuel. Muito bem, irmãos, assim a gente está encerrando o nosso culto nessa noite. A gente agradece a presença dos irmãos aqui, a presença dos irmãos que nos acompanharam pela internet. Deus abençoe a todos.